Primeiramente, bom dia a todas, bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse segundo dia do nosso CEINEP. Eu sou Marcos, eu sou aluno da licenciatura em Letras Espanhol. Eu estou aqui acompanhado da professora doutora Daniele Rosa, da professora mestra Amanda Luzia da Silva, que são professoras aqui do Instituto Federal no Campus Ceilândia e que ministram, né, aulas para a licenciatura. A professora Daniele também ministra aula para o ensino médio, para o mestrado em educação que a gente tem no Instituto Federal. E essa nossa temática de hoje, dessa roda de conversa, porque não vai ser uma palestra, vai ser uma roda de conversa mesmo, com a participação de vocês, que a gente espera que se vocês estão aqui, né, nesse dia, é porque vocês de verdade se interessam por esse tema. E estamos aqui para discutir isso, né, essa questão do letramento literário. Inicialmente, esse tema me interessou muito desde o início da graduação, por observar, né, algumas coisas, por exemplo, que há pessoas que não leem, assim, né, não tem o hábito da leitura, e também em questão da leitura literária, isso de maneira geral. Isso foi uma observação minha, pessoal, e quanto mais quando se trata de textos literários, quando se trata de obra de arte literária, né? E nesse sentido, eu, com essa inquietação, eu fiz parte do PIBID entre 2018 e 2019, e notei que essa dificuldade com o letramento e com o letramento literário não é algo exclusivo do ensino superior, mas também no ensino básico, que isso começa aí na base do nosso sistema educacional, né? E em conjunto com as professoras que aqui estão presentes, nós escrevemos um projeto de pesquisa, e quando esse projeto de pesquisa surgiu o edital, nós o submetemos, e atualmente isso é um PIBIC, um projeto de iniciação científica, financiado pela FAPDF, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, e nós realizamos ele dentro do âmbito do Instituto Federal de Brasília, no Campus Ceilândia. Ainda que dentro desses meses de pesquisa, que começou no dia 1º de agosto, eu tenho feito algumas pesquisas, alguns trabalhos de campo, mesmo durante a pandemia. Fiz um trabalho de observação na Universidade Federal de São Carlos, no curso de Letras Português e Espanhol, um trabalho de observação no curso de Letras Português do Campus São Sebastião do Instituto Federal de Brasília, e possivelmente irei fazer um trabalho também de observação e coleta de dados na Universidade de Brasília, no curso de Letras Espanhol. E é nesse sentido, né? Esse é o plano de fundo do nosso trabalho, da nossa mesa. Só que antes, propriamente, da gente começar a falar um pouco sobre isso, eu queria perguntar para vocês, aqueles que se sentirem à vontade para falar, ou digitar aí no chat também não tem problema, sobre algumas questões, né, que a maioria dos que estão aqui, quem são essas pessoas que estão aqui? Eu acredito que quase todos são alunos de letras ou pós-graduação em letras, por essa nossa conversa inicial. E gostaria de saber, tem alguém aqui que está nessa mesa, nessa roda de conversa, que não está ligado diretamente com o curso de letras? Sim, temos pedagogia também, a Amanda está me corrigindo e me lembrando aqui. E isso é nossas perguntas iniciais. Depois, eu queria saber de vocês, assim, um pouco, o que vocês entendem sobre o letramento, como que vocês viveram essa experiência com a literatura na escola e agora na universidade,
Eu queria escutar de vocês um pouco, o que vocês acham disso? Aqueles que quiserem falar, basta abrir o microfone e aí podem começar a falar ou digitar também. Podem se sentir à vontade, pessoal, para falar. Ninguém? Acho que alguém Bom, vou digitou começar alguma então. coisa. Calma, Marcos, vou Fala, começar então. Brenda. Bom, a minha experiência, eu acho que, né, com letramento literário vem desde pequena. Minha mãe sempre estimulou isso comigo, com meu irmão. Desde pequena, ela lia com a gente quando a gente ia dormir. Então, foi algo que surgiu, né, me veio acompanhando desde pequena e foi reforçado no ensino médio, quando eu passei por conta própria a procurar livros, né, para ler. E isso foi até o meu final do ensino médio, e no nível superior só foi a acrescentar, né? A professora Amanda, a professora Daniela trazendo textos que eu nunca pensaria em ler, né? Russo, daqui a pouco ela traz alemão, essas coisas, esses tipos de literatura que eu nunca pensaria em imaginar, né? Ser possível eu ler. Então foi uma experiência muito gratificante, porque eu pude reforçar esse gosto pela leitura. E também ajudou, também colaborou nas minhas produções escritas, que geralmente a gente sempre diz, né? Dizem pra gente que quanto mais a gente lê, mais a gente adquire, né, conhecimento na hora da escrita. Mas por um outro lado, meu irmão também, que a gente teve esse mesmo processo, não continuou, ele não perpetuou, né? Meu irmão detesta ler. Um livro de 100 páginas, ele demora um mês para ler. Então, ele odeia. Então, para ele, esse processo é mais difícil, apesar da produção escrita dele ser excelente, mas ele detesta. Para ele é um sofrimento ter que ler 10 páginas, imagine 100. E aí, quando ele me vê lendo um livro de 1000 páginas, assim, ele fica... Um dia, talvez, quem sabe, eu farei isso também, mas ele não... Ele realmente tem um ódio para a leitura. Então, assim, passamos por um processo junto, né, juntamente, mas cada um perpetuou e outro não. Então, eu acho que o letramento é muito importante e me ajuda muito. Então, agradeço as professoras também que estão sempre reforçando esse gosto também, né, de ler. Acho que é isso, para começar, então, dar o pontapé. Vou deixar para os outros continuarem. Obrigado, Brenda, pela sua contribuição. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente vai retomar esse tema e aí a gente vai discutir isso. Eu vi que o Matheus levantou a mão. Matheus, você quer falar? Sim. Letramento seria o aprendizado que o aluno traz consigo? Seria isso? Entender e compreender o que está escrito? Letramento, em poucas palavras, seria a capacidade, a habilidade que as pessoas vão se desenvolvendo em determinado tema. Por exemplo, o letramento digital, a capacidade, a habilidade que as pessoas têm em utilizar esses recursos digitais. O letramento literário seria essa habilidade que é desenvolvida ao longo do seu processo de vida, ao longo da sua formação, só que dedicado mais exclusivamente à obra de arte literária. Entende? E isso, essa roda de conversa aqui, a gente está tratando desse tema do letramento literário em cursos de letras, em cursos de formação de professores. Mais alguém, pessoal, gostaria de abrir o microfone e falar? Eu. Pode falar. Bom dia, professora Amanda, Marcos, Daniele. Meu nome é Vânia, para quem não me conhece. E aí, assim, eu vejo que essa questão do letramento literário é como a Brenda falou, nós estamos sendo brindados agora. Porque se eu não estivesse, embora eu estivesse numa rede pública, que tem a sala de leitura, que tem diversos títulos, o dia a dia do professor, principalmente o professor alfabetizador, não te proporciona muito esse acesso a outras literaturas, quando muito a literatura infantil. Então,
eu vejo que eu estou tendo uma oportunidade que muitos professores não terão durante a sua carreira de iniciar um letramento literário. E, ao mesmo tempo, dizer que na formação de professores, eu vejo que isso é fundamental. Eu que vim de uma formação de pedagoga, e sempre foi meu sonho fazer letras, mas por circunstâncias sociais, econômicas e outros condicionantes não pude. Então, é como se eu tivesse agora, pela mão da Daniele, pela mão da professora Amanda e agora a professora Andréia, tivesse realmente nesse processo de alfabetização literária, tendo a oportunidade de me deleitar com obras que, como a Brenda falou, a gente não teria oportunidade se a gente tivesse em outro contexto, porque o letramento literário, ele pode se dar de forma autodidata, mas é importante que você tenha realmente esse olhar de alguém que já analisou, que pode fazer algumas opções por você e abrir o seu leque. Então, eu me considero como se eu estivesse sendo agora iniciada mesmo nesse letramento literário, né? E nesse desafio da formação de professor, que é a conquista de vários letramentos, né, no plural. Então, eu assim como eu fui alfabetizada no mestrado, eu estou tendo a minha iniciação literária nesse curso. E agradeço a oportunidade, né, de ter feito isso com duas pessoas que estão aqui presentes, professora Daniele e professora Amanda. Obrigado, Vânia, pela sua contribuição. Pessoal, eu vou ler algumas respostas, alguns comentários que as pessoas colocaram aqui no chat. A Thaís colocou assim, sobre a questão do letramento e da leitura também. Tinha algumas leituras na escola que eu não gostava. Preferia mais os livros que eu podia pegar na biblioteca por conta própria. A Fabiana disse, eu sou do curso técnico em segurança do trabalho do Campo Ceilândia, mas me interesso muito na parte do letramento literário. A minha experiência desenvolve muito no ensino médio e hoje trabalho muito isso. O Gabriel disse, eu sou do MI, do ensino médio, e faço técnico integrado no Campo Ceilândia. Entrei aqui por curiosidade. Bem-vindo, Gabriel. O Wilson deixou aqui um convite para... Eu gostaria de deixar o convite a todos que estão aqui para a divulgação e mais interessados no meu clube de leitura. Nossa, que legal, Wilson, vou participar com certeza. E a Josivane colocou, o mundo literário é muito fascinante. Desde o ensino fundamental me interesso pela leitura, pela literatura. Isso me ajuda a ter facilidade na escrita e produção de textos e histórias. Então, pessoal, esse era o nosso momento inicial, essa abertura aqui. E a gente vai seguir nessa nossa roda de conversa com alguns pontos interessantes que nós trouxemos aqui. Bem, antes de iniciar propriamente, isso aqui é o poema chamado Bicho, do Manuel Bandeira, que ele, de alguma maneira, ele sintetiza, ele resume, ele nos ensina como é a função da escola, a função da literatura, a refletir, né? E ele, basicamente, ele resume o tema dessa nossa pesquisa. Eu vou ler aqui para vocês. O bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse é um poema do Manuel Bandeira e ele, de alguma maneira, ele traz essa questão, né? Esse homem que basicamente está desumanizado. Ele não é nem igual a um cão, não é igual a um gato, não é igual a um rato, ele é inferiorizado, ele é desumanizado, né? E, de alguma maneira, nós entendemos que a literatura é essa forma de devolver a humanidade à pessoa,
as pessoas, né? E nós sabemos que esse poema foi escrito na primeira parte do século XX e ele é tão atual, né? Ele sintetiza aquilo que a gente tem, que a gente percebe, que a gente vê por muitas pessoas em todo esse período de pandemia, né? Que se acentuou essas desigualdades entre as pessoas e que há pessoas que vivem assim, sem conseguir satisfazer os desejos mínimos, as necessidades mínimas delas, né? E não precisamos ir muito longe, não. A gente pode, nessa região onde estamos aqui do Campo Ceilândia, do IFB, a gente percebe isso. Quando a gente está chegando no Campo Ceilândia, tem umas pessoas que vivem embaixo ali do metrô e que, por vezes, elas vivem o que esse poema diz, né? Então, isso aqui é como se fosse uma base, uma epígrafe, o início do nosso trabalho. Aquilo que antes da gente seguir, eu queria saber, alguém quer comentar alguma coisa nesse momento? Só levantar a mãozinha aí, abrir o microfone ou digitar aqui no chat. Wilson? Bom dia, Marcos. Está me ouvindo? Bom dia. Então, a poesia, ela é uma estrutura dentro da literatura que muitas vezes, lá no ensino médio, os alunos eles têm um pouco de aversão, porque ela é ensinada muitas vezes pelo professor naquela intenção do aluno pegar de primeira o significado da poesia. Porém, a gente sabe que a função literária da poesia não é informar, não é você ler e já ter o significado pronto para você. Na verdade, a função literária, ela é de você ter um estranhamento do que é informado. Então, você tem que ler a poesia e refletir sobre cada palavra. O que ela te faz ter angústia, o que ela te provoca dentro da sua reflexão, né? Então, a gente vê que é uma poesia curta, porém, ela é muito profunda, porque ela começa a comparar, primeiro ela põe personagens comuns, né, numa situação dessa ilustração do cão, do gato, do rato, estarem ali num terreno baldio, porém, é a procura de alguma coisa, mas, no fim, a gente encontra o ser humano, né? Então, eu vejo que a literatura, eu sempre falo para os meus alunos que a literatura, ela é uma porta aberta para a cultura universal, né? Quando nós lemos, nós estamos procurando alguma coisa, alguma resposta, ou até ganhamos de presente muitas respostas, como Machado de Assis. Aqueles alunos que detestam gramática por algum movimento de ter que decorar as coisas, quando você olha um livro de Machado de Assis, você vê a brilhante articulação sintática que ele utiliza, né? Que aqueles pronomes relativos oblíquos ali, condensados, aquele jogo de diálogo com o leitor. Então, a literatura é isso, ela é muito rica. E quem, às vezes, fala, meu irmão não gosta, quando eu estava no ensino médio eu não gostava, é porque realmente essa pessoa não estava preparada, né? E não lhe foi dado um convite adequado à literatura. É isso, Marcos. Nossa, obrigado pela sua contribuição, porque justamente é isso que a gente trata, né, nessa pesquisa. A gente tem um artigo publicado, inclusive, já derivado dessa pesquisa, que a gente trata disso, dessa questão que muitas pessoas não foram estimuladas, elas não foram ensinadas, elas não foram preparadas, né? E nesse sentido, a gente traz aqui um dos nossos referenciais teóricos, né, que é o Todorov, que ele nos mostra quem somos de verdade, o que somos, né? Que ele diz, somos todos feitos do que outros seres humanos nos dão. Primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam. Se, por exemplo, como a Brenda falou no início, né, da questão da experiência que a mãe dela
ensinava, incentivava ela a ler, incentivava o irmão dela a ler. Só que a maioria das pessoas, elas não tiveram esse incentivo, essa preparação para esse próximo momento, né, de se preparar à literatura. E a função da escola também, a função da universidade é isso, como a Vânia também comentou na fala dela, de que as pessoas, de alguma maneira, nos formam, nos ajudam, nos reconfiguram, por assim dizer, né? Então, essa frase, a Amanda até comentou comigo, coloca, Marcos, aquela frase que você ama, porque, na verdade, é isso mesmo, eu acredito muito nisso, que nós somos esse, não sei como dizer, essa obra de arte que está em construção, essa partitura que ainda precisa ser reconfigurada, refeita, corrigida, melhorada, esse mosaico, como o professor Hugo disse ontem, né? Então, isso é algo muito, muito interessante. Gente, nesse momento, eu vou passar a palavra para a professora Amanda, e ela vai dar sequência no nosso diálogo aqui. Obrigada, Marcos. Quando a gente pensa em literatura, e a gente pensa num poema como este do Manuel Bandeira, eu sempre tendo a trazer a questão imagética também. Vamos pensar a imagem que o poema nos traz, né? A imagem do Manuel Bandeira. Ele faz uma espécie de plot twist, né? Ele faz uma torção, porque no início, ele nos abre uma possibilidade, e o fato de ter uma escassez de descrição sobre que tipo de animal ele está falando, qual é esse bicho, faz a gente ter que, para quem não conhece, né, o poema, vai ter aquela imagem, né, de um terreno, que vai ter um bicho mexendo entre os detritos, né, ele vai falando. Só que aí ele vai te retirando, não sei se vocês perceberam, você pode voltar o poema rapidinho, Marcos, eu vou chegar no Krenak, vamos lá. Mas ele vai retirando os elementos que a nossa imaginação já tinha povoado, né, ele fala, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Essa primeira imagem que a poesia ela é necessariamente imagética. Quando a gente está lendo, e por isso que o Wilson tem razão quando ele diz que ela acaba cifrando certas coisas para nós, né? E nesse poema, no caso, a gente acaba tendo ele nos leva a errar na interpretação primeiro. É um poema errante, né? Porque a gente primeiro imagina um bicho. Só que aí ele vai começando a tirar todas as possibilidades que a gente imaginou de que bicho seria esse. Porque quando você fala bicho, você imagina um rato, um cão, um gato, e aí ele vai retirando isso de você. Não era um gato. Aí você tira o gato da sua imaginação. Não era um rato. E aí quando ele vem, ele diz, na última palavra, não sei se vocês perceberam, mas é a última palavra do poema, homem, é que você percebe que é um poema social, que é um poema que traz uma crítica social. Ele te leva o tempo todo nas errâncias, a errar nos sentidos, a tentar criar essa imagem, até chegar no final e você entender que era um homem, né, que estava ali mexendo numa situação que a gente pode dizer que ela atinge os limites do que é ser humano ou não, né? E eu vejo essa construção social desse poema, né, essa construção social e crítica desse poema um pouco abraçada ao que o Krenak vai dizer no livro... Aí pode voltar, Marcos, obrigada. Ideia para o Fim do Mundo. O Krenak, ele é um ativista indígena, né, ele é uma pessoa que faz muitas palestras, e esse livro, ele é fruto de 2 palestras do Krenak. Eu sempre indico todos a lerem esse livro. Ele foi o livro de 2020 para mim, foi o livro que me marcou, 2020, justamente da gente observar, né, pandemia,
a gente está convivendo com o vírus, o crescimento da pobreza no Brasil, né, a gente parece que cada vez mais próximo de voltar a observar, por exemplo, esse poema do Manuel Bandeira. E o Krenak, ele vai falar isso no sentido ambiental, né? Ele vai trazer o sentido ambiental à questão de que nós vivemos hoje um mundo em que a natureza, ela está ainda abundante, mas esses redutos onde ela ainda é abundante começaram a ser disputados. Não foi à toa a discussão do ano passado sobre a Amazônia, né? A Amazônia é um dos últimos redutos que a gente vai ter essa abundância de natureza. E ele falou, esses redutos estão sendo disputados, estão em disputa, né? E por que a gente chegou nesse grau parece que a gente vive uma distopia, né? A gente chega num grau e começa a observar justamente que a gente está caindo. A gente estaria vivendo uma queda da humanidade, né? A gente estaria vivendo um momento catastrófico. E aquilo que a gente poderia ver de uma forma super negativa, que estamos vendo este mundo que a gente vive, da maneira que a gente conheceu, ruir. E aí o que o Krenak vai dizer? Estamos caindo, e estamos de fato em queda, né? Nunca se falou tanto em notícias catastróficas. E o que a gente precisa fazer? Ele falou, bem, se a gente está caindo, a gente vai precisar de paraquedas. É nesse uso dos paraquedas que a gente consegue pousar novamente dessa queda sem perder nossa humanidade, né? E eu acho muito bonita esse convite aos paraquedas que o Krenak faz, mas ele não fala só de paraquedas, ele fala de paraquedas coloridos, e é aí que eu acho que entra a ficção, é aí que eu acho que entra a literatura, né? A literatura, ela cria mundos possíveis, ela cria mundos que não necessariamente são os nossos, né? Eu acho que a gente pode até passar o slide, Marcos. E aí a gente começa a esbarrar justamente nessa dimensão do que é literatura, né? Porque aí o que ela faz que permite, por exemplo, que a literatura se torne um paraquedas para nós, né? A gente precisa de soluções para passar esse fim de mundo, para ver esse mundo que está ruindo e criar esses paraquedas para conseguir sobreviver ao salto, né? E eu acredito eu acho que a professora Daniele e o professor e o Marcos, que já é professor também, né, Marcos, compartilham também dessa ideia de que a literatura pode nos ajudar a pensar essa humanidade, né? Porque está na essência do que é literatura. Dani, passa a palavra a você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Com quem eu ainda não dei bom dia. Nós tocamos em pontos muito importantes aqui. Eu estava ouvindo cada um de vocês com muita atenção, tentando acompanhar o chat também. Gente, eu sou meio devagar nessas coisas, mas eu consegui ver tudo. Eu queria começar pensando nisso, né? Tá vendo que a gente está tentando fazer um traçado, né? Nós começamos pensando na nossa experiência com as obras literárias, com a leitura, uma ideia mais geral mesmo com a leitura. Aí nós começamos aí nos aproximamos e nos defrontamos com um poema, né? Então, precisamos enfrentar um poema diante de nós. Então, a gente saiu um pouco de pensar a nossa experiência para experienciar o nosso contato com a literatura, para a gente começar a pensar um pouco, então, o que seria esse letramento literário? Eu começo com duas questões que eu chamaria mesmo de provocação para a gente pensar aqui na nossa conversa, né? O que nós procuramos na leitura literária? Então, o que a gente procura numa leitura literária? E a segunda pergunta que se conjuga com ela: o que essa leitura literária pode nos dar? Porque às vezes são caminhos bem diferentes, né?
interesses, às vezes, até diferentes. Eu fiquei pensando muito na fala da Brenda, inicialmente, de que tanto ela quanto o irmão tiveram esse contato, mas o irmão odeia ler. Eu confesso, gente, que eu acho essa expressão bem estranha. Odeia ler. Gente, como? Mas como que isso se dá? Como isso se estabelece? Aí depois eu estava vendo agora a fala da Rívia, da ausência de contato. Então, como que isso é problemático, né? Como que a gente está numa situação, e aí eu não falo só da nossa situação social no Brasil, eu penso no mundo mesmo, nas nossas relações sociais, em que nós temos acesso, alguns com acesso, outros sem acesso, nós temos os livros, alguns conseguem ter, outros não. O livro é um objeto extremamente caro na nossa sociedade. E pensando todas as questões materiais, né, que envolvem a nossa situação, como que, né, o que a gente procura numa leitura literária? O que a gente está procurando? O que a gente, quando a gente vai ler, né, o que de repente o irmão da Brenda procurou na literatura e não encontrou? Ou então o que ele achou que estaria lá e não tinha? Isso me fez pensar, né, quem foi meu aluno sabe que eu, né, bato muito na mesma tecla, né, da literatura que é conhecimento e que é humanização, que é onde a gente vai chegar. Mas eu queria que a gente conversasse um pouco mais, eu queria ouvir vocês um pouco mais a partir dessa provocação. O que vocês procuram numa leitura literária? O que se procura? Pensando no poema, voltando um pouquinho para a gente entender melhor essas questões que eu estou querendo fazer. No poema, né, a professora Amanda colocou muito bem, né? Cria-se uma expectativa, né, da gente descobrir qual é esse animal que está sendo visto, até que essa expectativa é quebrada, e no fundo, no final, a gente se reconhece nesse bicho que estava sendo falado. Então, quando tem a última palavra homem, a gente para e fala, nossa, podia ser eu, né? É o homem, sou eu, né? E aí, só que junto com esse homem que poderia ser eu, que estava lá catando os detritos, tem um outro também, que é o eu lírico. Tem esse outro que está ali vendo toda aquela cena, que ele está contando a nós algo que ele está vendo. Então, olha como nós temos ali posições que estão sendo colocadas em debate, em confronto também. Alguém que está ali vivenciando essa experiência, né, em meio aos detritos, com seus sentidos o máximo de desumanizados, né, porque o seu tato deixou de ser humano, o seu paladar deixou de ser humano, tanto que ele, no nosso texto, a gente construiu isso e colocou, né, esse bicho, homem, ele não cheira mais, ele não faz até o que um ratinho faria, de dar uma cheiradinha para ver se é comestível ou não. Ele está comendo na voracidade. Então, todos aqueles sentidos humanos que nós desenvolvemos, incluindo entre eles, né, o que chegamos no ápice da racionalidade, eles são totalmente retirados. Mas tem um outro ali que também está trabalhando os seus próprios sentidos. Ele também está vendo a cena. Ele está vendo e ele está nos contando, que é o eu lírico. Então, como essa relação, que na literatura é sempre uma relação humana, como ela se coloca para nós? Então, o que eu estou procurando na leitura literária e o que essa literatura pode nos dar? O que eu procuro quando eu vou ler um poema e o que esse poema pode nos dar? O Wilson comentou, né, de como né, às vezes o aluno tem dificuldade com regras gramaticais e num texto do Machado de Assis ele poderia ter acesso a isso. Sim, mas tem sempre algo mais no texto literário. Então, quando nós falamos do letramento literário, a gente está falando também de um objeto especial. É um objeto que vai se diferenciar de outros tipos de textos. Não é o mesmo tipo de texto. Então, se eu construo um texto para elaborar uma regra gramatical, é muito diferente de um texto que foi construído com outro intuito, né, de ser uma obra de arte,
de ser uma síntese das vivências humanas, né? Uma síntese da experiência humana colocada ali aos nossos olhos, para que a gente, com os nossos sentidos, vejamos, sintamos mesmo, tocamos ali materialmente numa experiência humana que também é a nossa. E que nesse poema fica muito claro para nós, né? Muitos de nós aqui não precisamos nos alimentar a partir do lixo. Às vezes já até passamos por isso. Mas, mesmo que não seja uma experiência específica nossa, ela se torna nossa quando procuramos a leitura literária, né? Quando nos defrontamos com um poema, aquilo que era uma experiência alheia se torna uma experiência nossa. Então eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, abrir um pouquinho para ouvir vocês. O que a gente procura? O que vocês procuram na leitura literária? E o que vocês acham que ela pode nos dar nesse sentido? A Eliane, né? Conhecimento. O que mais? O que vocês procuram quando vocês vão para uma obra literária? Professora, Wilson, quando eu faço até uma nova leitura, eu procuro primeiro conhecer o autor e o que ele pensa, né, qual é a reflexão dele sobre aquele título que ele esboça na capa do livro. Os grandes clássicos, eles são clássicos porque eles marcam, né, eles trazem não só ao trabalho estilístico dentro da combinação das palavras, mas eles trazem um contexto, né, da época, contexto social, contexto econômico, né, como era uma relação familiar, a relação da sociedade, enfim. Você entender o que se passa hoje em dia, para você entender, você está ali numa parte da história, você tem que recuar para você fazer parte da cultura que ainda você não está integrado. Para você se integrar na cultura universal, você tem que começar a entender o que se passou antes da nossa época. Então, eu sempre procuro em leituras do Machado de Assis e outros autores do romantismo, até do trovadorismo, é isso, é entender o que eles pensavam naquelas épocas. Teve época que eles tinham até uma certa aversão aos livros mesmo, porque o livro, eles tinham como algo que era somente para a classe dominante, e eles faziam com que as pessoas, não tendo acesso, também eles não tinham como dialogar, entender o aspecto de dominação que eles sofriam. Não é como hoje, né? As pessoas, mais aqui no Brasil, mas tem países também no mesmo estágio, que leem pouco, entendem muito pouco do que elas representam dentro dessa cultura universal e do que elas representam como cidadão que tem que ir lá reaver seus direitos, se mostrar indiferente, né, a muitas coisas que acontecem dentro da política, enfim. Quando eu leio, eu procuro isso, me integrar, né, nessa cultura universal. Quando eu iniciei na literatura, quando eu era estudante, eu vi que a linha metodológica das escolas ainda é um pouco ruim, porque o aluno é introduzido na literatura pela poesia metrificada. O aluno não vai entender. Tem professores que eu pego aqui na graduação que não sabem uma métrica de uma poesia. É algo extremamente difícil de se combinar som e a métrica da poesia não é fácil. E até o sentido que ele traz, que ele resulta, né, dentro da poesia. E depois, lá para o terceiro ano do ensino médio, que começa o modernismo, começa a ter uma literatura mais fácil. Mas aí o aluno já perdeu o gosto pela literatura, porque ele iniciou pelo caminho mais difícil. É isso que eu procuro. Obrigada, Wilson. Eu vi aqui que no chat vocês comentaram muito. Eu vou fazer algumas leituras aqui, rapidamente. Então, a Eliane falou conhecimento, o Vinícius, choque, descoberta, o Matheus, estratégias. A Brenda achou uma pergunta difícil.
O Gabriel, acho que eu procuro explorar um mundo que eu ainda não conheço e aprender com um cenário em que eu não vivi. Pet G. Souza, deve ser Patrícia, né? A Pet, ampliar a visão de mundo. Gisleuda, busca uma experiência que extrapola a superfície do texto. O Michael, nos reconhecer também. A aproximação da arte com o real faz com que o nosso interesse aumente. A Eliane, vivência, perspectiva de outros autores, de sua vivência na sua época. O que mudou de lá para os dias de hoje, o que era almejado na época se concretizou, mudou para melhor ou pior. A Thaís, acho que identificação com a história, com os personagens, fazer uma viagem para uma realidade que é parecida com a nossa, mas não é a nossa. Uma descoberta do novo, a Ilza, o Vinícius tudo. Muito bom, pessoal. Partindo disso, eu queria ressaltar algumas palavras que vocês comentaram, que são muito importantes. O Wilson falou um pouco da integração, né? Vocês também falaram dessa aproximação, né? Dessa relação que nós estabelecemos com o texto. Nesse ponto é que nós chegamos em algo que é muito importante. Quando a gente entra na concepção de literatura, né? O que é esse objeto, né? O que é um objeto artístico, então a gente tem o pressuposto de que é arte. E quando nós falamos de arte, nós estamos falando de uma produção essencialmente humana. Por que né, a arte ela é essencialmente humana? Ela é uma produção humana, ela é trabalho humano. Sendo uma produção essencialmente humana, porque nós não encontraríamos a arte em outro espaço que não o humano. Ela é sempre uma produção nossa. Então eu posso olhar para um céu à noite estrelado ou uma aurora boreal e achar aquilo lindíssimo. E mas aquilo não é arte na concepção de obra de arte, porque ela não é uma construção humana. Então, quando nós falamos de obra de arte, nós estamos falando de construções humanas. Então, quando a gente fala da literatura enquanto obra de arte, nós estamos falando de uma construção humana. O nosso suor, a nossa energia, tudo aquilo que somos está ali impregnado, marcado nessa obra de arte literária. Então, é muito comum mesmo que a gente se reconheça, que a gente se integre, que a gente busque algo ali. Aí eu só queria ressaltar um ponto que eu julgo bem importante, que nós temos essa experiência que é o nosso contato com a obra, e tem aquilo que a gente busca também a partir dos estudos, né, a partir das reflexões que nós podemos fazer posteriormente. A obra literária, ela tem uma dimensão que permite a construção de um outro mundo. Então, quando nós nos defrontamos com uma obra literária, nós estamos nos defrontando com outro mundo. Vamos pensar no poema. O poema é um mundo completo em si. Esse poeminha pequenininho do Bandeira, muito pequenininho, ele é um mundo em si. Que mundo é esse? Constituído pelo eu lírico, constituído por esse ser desumanizado, construído por aquilo que a gente achava que sabia, construído por aquilo que a gente passa a conhecer por meio do poema. Então, quando a gente penetra nesse outro mundo, que muitas vezes é muito semelhante à nossa experiência concreta, nós estamos penetrando nesse mundo da arte. Então, nós estamos nos integrando. E aí tem um aspecto que eu acho importante a gente ressaltar. As obras literárias são produções humanas. Então, aquilo já é nosso. E aí a gente entra na concepção de humanização e de literatura como humanizadora do importante crítico brasileiro Antônio Cândido. Aquilo que está lá, esse poema do Bandeira, já é nosso. Os textos do Machado de Assis já são nossos. Os textos... A Ilíada já é nossa. A Odisseia, Shakespeare, né, as peças de Shakespeare já são nossas. Toda a produção humana, a obra de arte humana, as tragédias gregas. Alguém comentou, né, que foi a Brenda, né, que eu fui ler textos russos, vamos ler, né, textos
escritos na Alemanha, autores alemães, tudo isso já é nosso. Nós já somos parte dessa construção, porque é uma construção humana. No entanto, nós precisamos nos aproximar, porque às vezes ela é muito estranha a nós. Às vezes aquilo que a gente que a gente vê ali é muito estranho, mas isso já faz parte de nós. E por quê? Porque é trabalho humano, porque é reconhecido por nós. Então, quando eu acompanho uma experiência de um personagem, quando eu entro nesse mundo, eu estou me aproximando de algo que é, às vezes, diferente, mas ao mesmo tempo é comum, porque eu me reconheço ali. Quando a gente entra no poema do Bandeira, esse exemplo que a gente trouxe aqui, nós nos reconhecemos nele, porque nos reconhecemos enquanto humanos. Então é muito importante a gente não esquecer que a literatura, ela não é para ser algo distante de nós, ela é para ser algo próximo. Ela é algo que faz parte. Então, quando a gente encara um texto difícil, a gente está lendo um texto, o Wilson tem comentado muito, né, a dificuldade, os meninos do ensino médio que não gostam de ler, e aí quando, né, ele comentou, né, começa lendo os trovadores, o Gregório de Matos, e acha tudo muito difícil, aí só no final chega no modernismo, que é mais próximo, né, temporalmente, acham que a literatura está mais fácil, então já não gostam mais. Mas como que essas relações elas se estabelecem quando nós estamos de frente para um objeto que é nosso? Ele não é algo fora que eu preciso ir lá, correr e buscar. Não, ele é nosso, ele nos pertence. E por que ele nos pertence? Porque a literatura, ela, enquanto arte, ela não tem uma função específica. Ela não foi feita para. Então, por exemplo, um romance do Machado de Assis, ele não foi feito para eu conhecer o século XIX. Né? O poema do Manuel Bandeira, ele não foi feito para eu saber sobre a pobreza no Brasil. Isso aí a gente vai descobrir nos textos da sociologia, isso aí a gente descobre, como o Marcos colocou, passeando em volta do nosso campus. Eu não preciso da literatura para descobrir o que é pobreza. Eu não preciso da literatura para saber o que aconteceu no século XIX. Eu não preciso da literatura. Tem textos históricos, documentos históricos muito mais eficazes para me dizer como foi o século XIX. Então, a literatura ela não tem essa função de simplesmente registrar um passado, registrar uma época, ou registrar um momento histórico, ou como as pessoas vivem. Não. A literatura não tem essa função. Outros textos têm essa função. Outras formas de se pensar e de refletir têm essa função. A obra de arte ela não tem uma função inerente, própria dela, porque ela se constitui como um mundo em si. Mas como que ela se coloca para nós? Então, se há um efeito dessa produção artística, não é porque a sua função é histórica ou de registro, mas porque é arte. E a arte nos faz sentir. E aí a gente volta de novo para a ideia dos sentidos, que a gente começou a conversar lá no poema. Né? Aquele personagem que a gente não sabe, o bicho-homem, vai perdendo os seus sentidos. O eu lírico ainda está em uso dos seus sentidos. Então, os sentidos, eles são essencialmente humanos, eles são nossos e foram construídos historicamente. Né? O nosso olho, ele não foi sempre um olho para a arte, por exemplo, ele se constitui historicamente. O que fazemos com as nossas mãos, né, o que fazemos com os nossos sentidos, né, o ouvido que nós ouvimos uma música, ele se constitui também historicamente. Nós constituímos os nossos sentidos. E esses sentidos caminham para o quê? Para aquilo que nós chamamos de humanização. Aí vocês podem me perguntar, tá, mas nós já somos humanos, né? Até onde eu sei, né? Eu estou me vendo, eu estou vendo vocês, eu já sou humana, uai. Por que eu preciso, né? Eu preciso, de alguma forma, me humanizar, eu já sou humana. E aí está o nosso impasse. Né? Aí, a literatura, que enquanto arte não tem uma função específica, ela atua
enquanto arte. Porque ela vai fazer o quê? Ela não nos força a nada, mas ela nos lembra, ela faz com que a gente lembre de uma constituição humana que fez com que nós sejamos o que somos hoje. Então, ela nos recorda, de certa forma, alguns elementos, alguns processos, alguns caminhos e descaminhos que nós próprios humanos que construímos. Então, quando o social que há no poema do Bandeira, não é porque ele fala da pobreza. Falar da pobreza, um texto de sociologia falaria de uma forma muito mais eficiente, em questão de dados. O que o poema faz conosco? Ele não vai explicar a pobreza. A pobreza é explicada na sociologia, na história, enfim, nas ciências econômicas. Nós vivenciamos com o poema a pobreza. Então, estão vendo a diferença? Né? Estão vendo como a literatura... O que é o processo humanizador da literatura? Então, quando a gente fala que a literatura é conhecimento, não é porque eu vou ter um conhecimento similar a um conhecimento científico, ou similar a um conhecimento analítico, racional puramente. É porque se trata de uma experiência. Né? Alguém colocou, eu não vou lembrar mais o nome no chat, sobre a viagem, né? Que quando a gente se envolve numa obra literária, é como se nós viajássemos, né? E eu confesso que eu não gosto muito da palavra viagem. Por quê? Eu vou explicar. Porque viagem, para mim, vai sempre uma coisa que você vai para fora, né? E a literatura, na verdade, nos coloca na vida. Então, eu não quero sair da vida. Eu quero estar cada vez mais consciente da vida, né? Mas é um pouco esse processo, sim, porque a gente entra num outro mundo e passa a experienciar. Então, a forma de conhecimento que a gente chama de humanização, e por isso a essencialidade do letramento literário, é porque o conhecimento que nós encontramos numa obra de arte não é um conhecimento comum. É um conhecimento que vai se dar pela experiência, pelos sentidos, pela captação desses sentidos. Isso se dá exclusivamente na obra de arte literária? Não. Em muitos outros aspectos da nossa vida também. Mas a obra literária, ela tem essa capacidade. Então, se a gente vai pensar em alguma função que a obra de arte possa ter, a função não é simplesmente nos falar de um tempo passado, nos falar de uma época, nos mostrar alguns aspectos, não. É nos fazer sentir. E quando nós sentimos, nós nos humanizamos e nos aproximamos do outro. Nós conseguimos nos encontrar dentro dessa humanidade. Nós nos reconhecemos que somos parte dessa humanidade. Vamos voltar no poema, que aí eu já quero encerrar a minha fala realmente. Quando eu leio o poema do Bandeira, eu me reconheço ali, eu me reconheço ou estando ao lado desse eu lírico que está vendo essa cena, ou eu estou vendo aquilo e contando, pensando sobre isso, mas eu me vejo também como esse ser que perde a sua humanidade e está meio aos detritos. Está vendo que a gente amplifica, né? A gente aumenta a nossa capacidade de compreensão porque nós vivenciamos uma experiência. E é disso que o processo humanizador da obra literária faz. Então, por que o letramento literário, por que o acesso à literatura ele é importante? Não é porque é um bem cultural de elite, não. É porque ele nos permite nos aproximar daquilo que é essencial para a nossa vida, que é a vida coletiva e humana. A professora Amanda comentou sobre a questão ambiental no texto do Krenak. O que o Krenak diz para nós nesses livros que são excelentes mesmo? Que nós precisamos sonhar, que nós precisamos imaginar, porque nós precisamos construir um outro mundo.
Porque um outro mundo não vai cair do céu. Um outro mundo não vai surgir do nada. Um outro mundo não vai ser alguém que vai vir e trazer para nós. Não. O mundo é o resultado das nossas ações. Como coletivo. Não só a minha ação individual, mas como coletivo. Então eu preciso, primeiro, me reconhecer parte desse coletivo. Reconhecer, por exemplo, que eu estou aqui em Brasília, mas ali a Amazônia é importante para o mundo inteiro. Não só para mim, mas para o sueco, para o dinamarquês, né, para o russo, para nós. Né? Me reconhecer numa generalidade humana, ou seja, olhar para os outros e ver neles a mesma humanidade que eu vejo em mim. Então, eu vejo nos outros os mesmos direitos, as mesmas potencialidades, a mesma humanidade que eu olho para mim quando eu me vejo no espelho, ou que eu olho para as pessoas mais próximas. Então, eu me reconheço como parte de uma generalidade, e aí sim nós podemos sonhar com outro mundo, e não só sonhar como ficção, mas principalmente construir um outro mundo. Então, a literatura, ela nos lembra que somos humanos, todos, generalidade humana, e nos lembra que nós podemos construir um outro mundo. Se nós somos capazes de construir um mundo literário, nós somos capazes de construir um outro mundo para vivermos de uma forma melhor. Então, vejam como o processo de humanização, ele caminha da concepção de obra literária para a função dessa obra literária não como um registro histórico, não como um simples registro de um momento, ou como apenas uma subjetividade do escritor. Ele é só o texto do escritor naquele momento? Não. Ele é um texto da humanidade, de todos nós. Por isso que lemos Ilíada, por isso que lemos Shakespeare, por isso que lemos Machado, por isso que lemos Bandeira, e por isso que lemos os autores atuais, porque pertence a todos nós. Nesse aspecto, acho que a gente pode continuar, Marcos, ali passando no nosso slide. Sim, em relação a isso que a professora Daniele falou, né, nessas colocações dela, com a participação de vocês, eu me lembro de uma frase que eu inclusive escrevi essa frase, assim, que dizia, que ela uma vez nos disse na aula de estudos literários, que a literatura, como a física, como a matemática e como todas as ciências, são ciências humanas. A engenharia também são ciências humanas. Foram criados pelos humanos para os humanos. Ou seja, que todos somos capazes disso, né? E ainda falando sobre essa questão da literatura, é a partir das nossas leituras, a partir de reflexões, a partir de pesquisas mesmo, entendemos essa questão que a literatura no nosso país, a literatura e a leitura como um privilégio, porque, como já sabemos, fazendo, né, um retrospecto histórico sobre a história do Brasil, a gente tem essa questão de, diferente de outros países, inclusive da América do Sul, por exemplo, a questão da escola, a questão da educação, a questão das universidades, elas chegaram muito cedo. No Brasil, por sua vez, essas primeiras expressões de incentivo à leitura chegaram apenas no século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, né? E há uns 2 meses atrás, sim, eu, a professora Daniela e a professora Amanda tivemos num congresso em uma universidade de Santiago, no Chile. O congresso foi online, e a gente estava dialogando sobre isso, justamente na nossa mesa. Nós trouxemos esse aspecto, que em outros países da América do Sul, a educação foi incentivada, a leitura foi incentivada, e aqui no Brasil não, que esse processo de leitura, esse processo de letramento, esse processo de educação formal, ele veio como um privilégio.
E no Brasil, especificamente, a gente está no campus Ceilândia, do Instituto Federal de Brasília. A região de Ceilândia é uma região periférica, que surge como uma tentativa de erradicar as invasões que tinham na nova capital, etc. E quando a gente pensa assim, em periferia, em lugares periféricos, a gente muitas vezes percebe que os estudantes, o primeiro contato que têm com livros não é em casa, mas na escola. E como consequência fica assim a cargo do professor essa formação literária dos estudantes, enquanto que em casa não. E nós sabemos que não é assim, que a primeira forma de educar um leitor é em casa. É como um incentivo familiar, porque dificilmente alguém que não foi incentivado dentro do seu núcleo familiar, quando chega na escola, ele vai querer ler, ele vai ter essa vontade, né? Ou então vai ler somente os livros que ele é obrigado. E com isso é uma dificuldade, e por isso a gente entende a literatura e a leitura como um privilégio, como essa prática social de privilégio. Nesse sentido, a gente também tem essa questão da literatura como formação, que na realidade, nos cursos... Eu poderia falar sim, rapidinho? sim. Volta um pouquinho para mim na parte do privilégio. Isso que o Marcos falou é bastante interessante, sobretudo nessa ideia de fazer... A gente faz comparação, né? A gente estava falando de definição de literatura, e uma das questões que eu acho que é essencial, a Thaís falou, né? Identificação, é uma palavra que eu gosto muito. Identificação. A gente consegue saber a cor preta se a gente compara ela com outra cor. Eu sei que o que é preto, a partir da cor branca, a partir do verde, eu consigo saber distinguir as coisas a partir daquilo que eu comparo. E a literatura faz isso de um jeito muito interessante, né? Porque ela faz a gente se comparar com personagens, né? E por isso que às vezes a gente fica tão ferrenhamente conectado a alguns personagens, né? Nas minhas aulas eu tenho a impressão que às vezes os alunos até entram ali na defesa do personagem. Não, a Madame Bovary, e aí entra naquela defesa da Madame Bovary, parece que está defendendo a si mesmo. E é uma coisa que eu acho muito legal, que é essa possibilidade de você se identificar com outro que não é você mesmo, tá? Então, vamos começar por ali. Então, você se desloca. A Dani disse que não gosta da palavra viagem, Dani. Eu prefiro usar a palavra deslocar, né? Eu saio de mim por um tempo, eu saio da minha vidinha, eu saio do meu umbigo, né? E eu tenho que vivenciar outra vida. Eu tenho que me sentir como se eu estivesse na situação de outra pessoa, né? Que é nessa criação desse outro mundo, eu saio deste mundo, eu vou para um outro mundo, eu me desloco. Mas eu preciso voltar, né? A literatura, ela sempre pede, quando o livro termina, e às vezes quando o livro termina é um pouco trágico, não sei vocês, mas às vezes eu me sinto que eu perdi um amigo, eu choro. Às vezes eu choro porque o livro terminou, não necessariamente porque o final era triste, mas já aconteceu comigo isso, assim, de aquele momento em que o livro termina e você sabe que você precisa voltar. Né? Você precisa voltar para o seu mundo, você precisa voltar para a sua vida. Então, ela faz esse sentido comparativo que é muito importante. E por que a gente trouxe a comparação? Né? A gente falou de outros países, porque a gente não precisa viver a literatura como privilégio no Brasil, gente. Esse nosso encontro, ele e a gente fez isso também no nosso texto, ele é uma provocação. A gente não precisa viver a literatura como privilégio. A gente não precisa ter essa impressão de que a literatura é sempre distante. A gente pode trazê-la para perto. E como que a gente faz isso? Né? E aí eu acho que é um pouco a proposta nossa, né, Marcos? A gente vai para o curso de letras, que já uma vez que a gente não tem em casa essa formação literária, então vamos formar no curso de letras. Porque assim eu espero que chegue na casa, né? Porque não é... quando eu
ensino literatura, eu acredito que a professora Daniele também pensa assim, a gente não ensina literatura só para a sala de aula. A gente também quer que o nosso aluno chegue em casa e vai falar de um personagem para o pai, vai fazer outra pessoa sentir curiosa, porque eu acho que é aquela coisa assim de trabalho de formiguinha mesmo, de a gente entender que há um papel nosso como professores, formadores, e a gente faz isso muito claramente na nossa discussão do nosso projeto, que é formar professores leitores. Acho que o Marcos, vou adiantar um pouquinho, Marcos, desculpa, mas formar os professores leitores justamente pensando que não é a sala de aula os limites desse letramento literário, mas ela pode ser um lugar de início, já que a gente já tem esse problema no Brasil, né? Brenda, você teve o privilégio de ter uma mãe leitora, e isso é maravilhoso. Mas muitos daqui, eu acredito que muitos dos estudantes daqui, nunca tiveram esse privilégio de ter uma mãe leitora. E é justamente a gente entender que dentro da escola, independente se esse aluno vai ou não estudar literatura pro resto da vida, mas que ele seja leitor, independente do que ele vá fazer para a vida dele. Né? A gente costuma brincar, né, que a literatura pode ser que aconteça que nem aconteceu com o irmão da Brenda, que não goste de literatura no fim das contas, né? Mas eu ainda acho, Dani, porque para mim é um mistério quando alguém diz que não gosta de ler, que muito provavelmente às vezes foi a escola que construiu esse desgosto, né? Às vezes essa fantasia da mãe virou um desgosto na escola, e talvez esse seja um dos nossos desafios, fazer com que aquilo que o Wilson está dizendo, que é um desgosto, às vezes, para os alunos, um desafio maçante, é deixar de fazer, de ter esse objetivo, de você pensar que a literatura na escola, ela é para fazer um vestibular, por exemplo. A literatura cumpre um vestibular, ela cumpre uma função de fazer você passar no vestibular. A literatura, ela acaba sendo reduzida a escolas literárias. A literatura acaba sendo reduzida a um autor que todo mundo fala que ele é muito bom, mas aí quando você toma ele nas mãos, você acha difícil, né? Então, assim, olha só como a gente tem uns desafios ali, que eu acho que acaba fazendo a gente ter que pensar currículo, por exemplo, num futuro próximo, né? Wilson, eu tenho uma experiência, você estava falando da sua experiência como professora, a minha experiência de ensino fundamental me ensinou uma coisa. Eu dei aula no ensino fundamental e depois eu dei aula no ensino médio, e foi, assim, em pouco tempo de diferença. Eu adorava as aulas de literatura no ensino fundamental. A gente trabalhava romance de detetive, romance de mistério, romance de terror. A gente falava, os alunos criavam, a gente desenhava, a gente criava jogos, era muito mais lúdica, né? Quando eu cheguei no ensino médio, e aí o ensino médio vem com esse peso do Enem, eu tive que entrar também nessa questão das escolas literárias, e foi um dos lugares que eu percebi que tinha muito mais dificuldade dos alunos gostarem de ler. Né? Então, uma dos meus questionamentos é a gente ter que estar o tempo todo respondendo a esses exames de vestibular no ensino médio, né? Sendo que no ensino fundamental, talvez o professor trabalhe de uma forma mais livre, né? Então, era isso que eu queria acrescentar. Acho que eu falei demais, desculpa. Tudo bem, professora. Gente, ainda sobre essa questão do privilégio, de tudo isso que a professora Amanda falou, a gente tem a questão da literatura como formação, porque o título da nossa pesquisa é isso, esse letramento literário nos cursos de letras, de formação de professores. Porque se a escola no Brasil é essa que forma esses alunos para depois eles formarem outras pessoas, seja aqueles que estão em cursos de formação de letras, e serão professores de outras pessoas, e que essas outras pessoas irão, de alguma maneira, dar uma devolutiva à sociedade, comentando sobre esses livros, comentando sobre a experiência literária com outras pessoas, seja em casa, seja no contexto onde elas estejam. O professor, ele precisa ter essa formação sólida,
E dentro dos cursos de formação de professores, esse tema do letramento literário, ele carece, porque se entende que os alunos que ingressaram no curso de letras se pressupõe que eles já gostem de ler, que a gente sabe que não corresponde com a realidade. Se pressupõe que eles já tenham esse letramento, que também não corresponde com a realidade. Então, é importantíssimo que tenhamos, dentro dos cursos de formações, disciplinas que possam incentivar esses alunos, esses futuros professores. E também os professores que estão aqui, que já estão atuando nos cursos de letras, de formação de professores, que possam desenvolver isso não somente uma disciplina específica, mas em todas as disciplinas nas quais ele for trabalhar, né? Porque a gente nota, assim, uma dificuldade imensa dos alunos, muitas vezes de alguns professores, e que isso é feito como? A partir de um processo de formação lento e gradual. Porque, por exemplo, eu, professor de língua e literatura, como eu posso pedir ao meu aluno que ele leia se eu mesmo não leio? Eu só vou poder fazer esse processo de letramento com o meu aluno se eu tiver me formado antes. E essa formação não é exclusiva ali dentro de uma sala de aula, de uma disciplina na graduação, mas um processo que a gente vai construindo sempre. Desde o momento em que você começa a ler esses livros de literatura até o fim da vida, porque até o fim da vida somos humanos e a literatura é basicamente humanidade. Ainda sobre a formação dos professores e dos leitores, com uma vivência literária pouco explorada na sua formação, dificilmente um professor ele vai ser capaz de proporcionar isso aos seus estudantes. No curso de letras espanhol, eu já escutei, inclusive em algumas aulas de literatura espanhola e hispano-americana, alguns alunos falarem assim: professora, eu não consigo preparar uma boa aula de literatura porque a literatura é aburrida, que a gente poderia traduzir assim como chata. Só que Marcos, eu percebo de uma maneira. Não é que aquela literatura ela seja aburrida ou chata ou termos nesse sentido. É que aquela pessoa ela ainda não teve essa vivência literária na sua formação. Se o próprio professor vê a literatura como atividade maçante e entediante, a qual se volta apenas por obrigação, esses afetos, eles vão refletir na sua aula, no desinteresse dos seus alunos. Então, nesse sentido, é super importante que os professores que estejam aqui e os professores em formação que estejam aqui, eles possam compreender a importância dessa formação literária, seja para a sua vida como profissionais e seja para a sua formação humana. A gente está falando desde o início aqui. Literatura é humanidade, literatura é humanização, literatura forma as pessoas, de modo que esse contato com os textos literários vão te ampliar. E, além disso, como a gente falou da literatura, que ela é humana, muitas vezes a realidade humana ela é difícil. Ela é difícil de ser aceita. Ela é difícil de ser digerida. E muitas vezes, eu mesmo já tive, esses tempos eu estava lendo um texto chamado Aura, de literatura hispano-americana. E às vezes um texto literário ele é um soco no teu estômago, ele é uma luta constante, porque você tem que parar, você tem que refletir, você tem que pensar em si, você tem que pensar no texto, ou seja, que é um processo de formação contínua e gradual por toda a vida. Professora, vocês querem acrescentar alguma coisa nessa parte? Eu queria. Pode falar. Tem uma coisa que eu sempre falo para os alunos, e quem é meu aluno sabe disso, é que a vida não é feita só de diversão. E a literatura não é só diversão, gente. Vamos aceitar isso?
né? Vamos colocar esse ponto aí no i, porque a gente fica com essa ideia de que a literatura tem que ser divertida, que tem que estar lá, e não sei o quê, né, placenteira. Não, gente, não é. Desculpa, não é. Sabe? Às vezes ela é um soco no estômago. Às vezes ela vai te jogar em lugares muito desconfortáveis. E a gente tem que entender que isso, inclusive, é preparação para a vida. Porque se a gente ficar o tempo todo imaginando que as coisas têm que ser divertidas, eu entendo a necessidade de a gente pensar aspectos lúdicos como estratégias para a gente está aqui pensando, né? Eu vejo uma conversa como essa como uma espécie de vamos construir estratégias para a gente melhorar, né, essa nossa relação com a literatura no Brasil, né? E eu entendo que o lúdico tem que cumprir o seu papel, né? E eu fazia isso com os meus alunos, mas ao mesmo tempo, a gente também tem que voltar para aspectos que às vezes não são tão divertidos assim. Porque, de fato, é uma coisa que a gente dói, pensar cansa, ler cansa. A gente não precisa ficar fingindo que é só alegria ler um livro. Porque não é. A gente está mentindo para o nosso aluno. E essa mentira volta para nós depois. Porque a gente está falando, é divertido, e aí ele vai falar para você assim, professora, mas eu não achei. Então, assim, fazer essa distinção é importante, né? A literatura pode ser um momento de entretenimento, pode ser divertida, mas ela não deve responder a isso de uma maneira tão como uma serva do divertimento, porque ela não está ali para te divertir só, ela está lá para te deslocar, e esse deslocamento de conhecimento, né? A gente que também lê teóricos da educação, desconhecimento, novos conhecimentos provocam desestabilizações, e ficar nessa instabilidade, às vezes, perder o equilíbrio, ajuda a gente a sobreviver depois. Então, é uma pontuação que eu acho importante a gente fazer, e como a gente está falando de formação, de letramento literário para professor, eu gostaria de deixar isso bastante claro, assim, porque eu acho importante. Eu queria só complementar que é disso, né, que a minha provocação começou na pergunta, né, o que procuramos na leitura literária? E é isso, gente, a maioria das vezes a obra literária vai ser um socão no estômago. Eu tenho uma professora que hoje é minha amiga na minha formação, não sei se alguém já fez algum curso ali pela UNB, sabe, a professora Ana Laura, que ela falava sempre assim, gente, desconfie da obra literária que é muito cor-de-rosa, que é tudo muito bonitinho, que tem tudo muito ali. Desconfie. E por que a gente precisa, né, nos lembrar disso? Eu acho que é muito importante o que a professora Amanda colocou, porque a gente vai nos enganar e enganar os nossos estudantes. Então, quando eu penso, por exemplo, no ensino médio, a gente tem uma historiografia imensa para trabalhar com eles, mas o meu aluno tem que estar ciente que, sim, ele vai ter um grande esforço, não só na leitura, na questão da decodificação, né, do horas e horas sentadinho ali lendo, mas ele vai se defrontar com toda uma produção literária que fala de uma experiência histórica muito difícil. Então, eu estou orientando um trabalho sobre letramento literário lá no mestrado, e a orientanda comentando sobre a leitura de Vidas Secas no 3º ano. Então, quem aqui já leu Vidas Secas sabe que aquele livro é um socão no estômago, muito grande, muito forte. Então, você está lidando com meninos de 13, 14 anos que vão precisar enfrentar uma situação como aquela. Então, eu não posso achar que eu posso tornar algumas obras lúdicas simplesmente, porque como? Como eu vou ser lúdico com Vidas Secas? Como? Como é que eu vou poder fazer uma musiquinha com Vidas Secas? Eu não posso. Eu não posso. Mas eu não posso
por causa dessa ideia do lúdico, ou do prazer constante, ou que tudo tem que ser legal, permitir que os meus estudantes não tenham acesso a essa produção humana essencial para a compreensão da sua vida no Brasil, por exemplo. Então, esses cuidados que a gente precisa ter quando a gente pensa na literatura como formação, né? Ela é formativa porque ela vai nos mostrar mesmo os nossos problemas, vai nos mostrar também, às vezes, vai nos dar uma perspectiva do que a gente pode fazer? Sim, também vai, porque a gente está experienciando outras vidas ali, né? Nós estamos experienciando vida humana coletiva. Mas eu não posso me furtar e não posso furtar os meus estudantes disso. Então, esse eu acho que é um ponto central quando a gente pensa em letramento literário, que às vezes a gente confunde muito a formação do leitor com uma formação que precisa sempre se basear na ideia de prazer. E isso é um problema muito sério. Porque quando eu penso nisso, então eu penso, por exemplo, eu vou passar um livro para os meus estudantes, um livro que eles gostem. Então eu não vou, por exemplo, ler, eu não vou ler Odisseia, eu vou ler Percy Jackson. Só que aí o meu aluno, ele encontra o Percy Jackson ali na lojinha, na hora que ele vai no shopping. Se eu não passar para ele a Odisseia, ele vai passar por mim sem conhecer uma das grandes obras da humanidade. E ele não vai ter um outro ambiente, como nós falamos, né? Se a literatura se dá na escola, principalmente, se ali é o locus de acesso a essas obras, se eu não permito que o meu estudante conheça os Lusíadas, a Odisseia, Ilíada, por exemplo, pensando numa literatura bem, né, bem distante de nós, ali, aonde eles vão ver isso? Então, quando pensamos na literatura como formação, nós estamos diante desse problema, né? O que pensar sobre esse prazer, como eu preciso problematizar a nossa relação com o prazer, né? Essa busca incessante pelo prazer constante, né? Isso é um problema. E como enfrentar esses dilemas mesmo. E o nosso papel ligado sempre a esse reconhecimento de que a escola vai ser um dos poucos espaços que a maior parte das pessoas vão ter acesso à literatura. Talvez quando elas saiam do ensino médio, elas nunca mais nem leiam um livro na vida, por várias e várias razões. Econômicas, né, financeiras, muitas e outras razões. Então, o nosso papel ali, como parte, né, dessa possibilidade de acesso, de contato, confronto. Acho que a palavra confronto ela é importante. A gente se confronta com a literatura. A gente não só abraça, somos amiguinhos, né? Vamos ali andar de mãos dadas no Parque Florido numa tarde de sol. Não, gente, a gente confronto, é socão no estômago, é sair chorando mesmo, gente. A vida é assim, né? Então a literatura não ia poder ser diferente. A literatura somos nós, né? Então, uma hora a gente vai rir, uma hora a gente vai chorar e vai levar o socão no estômago. E para finalizar, porque a gente planejou para terminar o meio-dia, agora é exatamente meio-dia e 1, já passamos 1 minuto. Para finalizar essa nossa fala, essas aqui foram as etapas do nosso projeto até o momento, que surgiu dessa observação de que as pessoas em geral dizem que não gostam de ler, menos ainda quando se trata de leitura literária, que essa inquietação que surgiu, né, desse problema de pesquisa, porque alguns colegas na graduação, mesmo matriculados em curso de letras, não gostam de ler. Depois teve essa escrita desse projeto de pesquisa, que está ocorrendo entre agosto de 2020 e termina em julho de 2021, desse edital para visita técnica no curso de letras português e espanhol que eu participei, as observações no curso de letras português do IFB e a coleta de dados que foi realizada ali. E atualmente a gente tem um artigo publicado na revista Terceira Margem,
sobre esses primeiros resultados da nossa pesquisa. E estamos aí na fase de análise de dados, dos dados coletados, para uma publicação de um segundo artigo sobre essa temática. Isso é o nosso andamento do projeto. Nesse momento, pessoal, eu vou interromper o compartilhamento e, basicamente, a gente queria conversar com vocês, encerrar e ouvir vocês também, alguns de vocês, o que vocês acharam sobre esse tema, sobre essa temática e trocar experiências, porque é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está construindo conhecimento juntos. Essa é a ideia, a gente tinha colocado antes que seria uma mesa redonda, mas depois a gente falou, não, mas não vai ser mesa redonda, vai ser uma roda de conversa, onde a gente vai trocar experiências e construir esse conhecimento juntos. Então, a gente queria escutá-los um pouco, alguns pelo menos, sobre o que vocês acharam dessa temática. E agora eu deixo a palavra com vocês. Bom, eu achei muito legal, muito interessante. Eu gosto muito, assim, meus pais não são muito... meu pai tirou o ensino fundamental com quase 40 anos, quer dizer, o ensino médio com quase 40 anos, ele fez o fundamental e o técnico concomitante. Minha mãe tem até a 4ª série, mas ela não terminou, ela parou ali no meio da 4ª série, ela não tem a 4ª série direito. Mas eles sempre incentivaram a gente a estudar e a ler bastante. Todos os livros, assim, sempre que eu pedi um livro, eles pediam, eles compravam. Eu me lembro quando estava no ensino fundamental, no ensino médio, eles compraram para mim Os Trabalhadores do Mar. Minha mãe comprou, estava numa promoção. Os Trabalhadores do Mar, como é que é? Os Irmãos Corsos e o Corsário Negro. E eu gostei de dois muitíssimos, Os Irmãos Corsos e o Corsário Negro. Eu li muitas e muitas vezes, Os Trabalhadores nem tanto. Mas daí foi até... Já li Odisseia, Ilíada, Madame Bovary não terminei de ler ainda, nem o... Como é que é? Perdão, Crime e Castigo. Mas para mim sempre foi assim, uma viagem com a professora, ela falou assim, não gosto de ter viagem, um deslocamento então, mas sempre foi uma coisa muito legal, muito, para mim, significou muito, me ajudou muito nas aulas. Eu comecei a ler principalmente porque o professor de matemática disse, vocês não estão entendendo os problemas, e eu queria fazer engenharia. Aí eu comecei a ler muito para ver se eu conseguia passar para engenharia, mas não deu. Eu gosto, tudo bem, eu gostei muito do curso, eu gosto muito do curso que eu estou fazendo, de algumas matérias principalmente, e esse letramento literário, assim, esclareceu muitas coisas para mim. Continuo gostando de literatura, ultimamente não estou lendo muito, mas, assim, dos livros favoritos que eu já li até hoje, Os Miseráveis, para mim, é muito, porque ele mostra tudo, assim, a vida humana, né? Você poderia ter ajudado mais o próximo, mas você não viu, não ouviu, né? Você não ajudou. Assim, mostra muito, para mim, ele é muito atual. Acho que é só. E de romance... perdão. Não, eu ia te agradecer pela sua participação. E depois tem algumas pessoas com a mão levantada aqui. Sim. Que é primeiro a Maria, depois a Brenda, depois a Josivane. E aí você fala e depois a gente passa a palavra a elas. Tá bom? Sim, tá. Um livro também que eu gostei muito, depois dos Miseráveis, foi Guerra e Paz. E da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Pera lá. O Morro dos Ventos Uivantes. Esses dois, para mim, são tudo. Também. Tchau. Oi, posso falar? Quando a professora Daniele e a professora Amanda estavam falando sobre a leitura ser um soco no estômago, eu gosto do soco no estômago, sabe? Eu gosto de terminar de ler. Vocês podem falar assim, Maria, você gosta de sofrer?
gosto de pensar, né? Porque como a professora Dani falou, assim, quando você vê uma literatura que é muito floreada, que é uma coisa assim, pode desconfiar, realmente. Quando eu termino, por exemplo, eu não consigo, um livro que me marca muito, que é Quarto de Despejo, que a professora Dani fala lá no primeiro semestre, que eu li com a professora Amanda. Eu não consigo ler aquele livro e falar assim, caramba, que legal. Não dá para pensar isso. Eu terminei de ler aquele livro e eu fiquei refletindo a minha vida, a vida da humanidade, um monte de coisa várias vezes. E fiquei triste com esse livro várias vezes. E toda vez quando vocês estavam lendo ali o poema, no início, eu falei assim, caramba, me lembrei de Quarto de Despejo, não consigo mais me separar. Eu realmente gosto desse soco, gosto de pensar no final do livro. Era só isso que eu queria compartilhar com meus colegas. Obrigado, Maria, pela sua participação. Brenda? Bom, eu queria, né, dizer que foi uma excelente apresentação. Fiquei vidrada, assim, o tempo todo. A professora Amanda, a professora Daniela sabe, né, que eu sempre gosto as leituras que elas sempre recomendam, eu leio tudo. E sempre comento, então, na aula, geralmente, é o que eu mais falo, então, o problema é eu parar, enfim, é excelente. E eu tive a honra, né, do Marcos, fui privilegiada, na verdade, de poder de saber de antemão, né, sobre essa pesquisa do Marcos, que ele sempre está comentando, ele sempre pergunta, ele sempre está buscando, querer saber a nossa opinião sobre o que a gente acha de determinado assunto, então ele sempre está tentando integrar os conhecimentos que ele está aprendendo, e com os nossos também, que cada um pensa de uma forma diferente, então o Marcos, ele sempre está ali tentando fazer essa integração, então o Marcos é como se fosse a ligação, assim, professor, leitura, pesquisa, nós como alunos, então vê-lo, né, estava até comentando que um dia eu chegaria nesse nível de apresentação e de apropriação, né, que o Marcos tem na hora de apresentar, porque eu falei assim, gente, a tranquilidade que ele apresenta, eu queria ter, e ele falando todo assim, tô tremendo, eu falei, não sei aonde, né, porque eu falo mais rápido do que tudo, enfim. Também queria agradecer as professoras que sempre estão fazendo com que a gente tenta fazer com que a gente reflita sobre as leituras. A professora Daniela falou que é para a gente desconfiar, né, desse mundo cor-de-rosa. Às vezes eu prefiro esse mundo cor-de-rosa, professora, porque a realidade está tão difícil que um pouquinho de sonho, assim, realidade faz bem. É claro que não podemos ficar, né, submerso nessa literatura cor-de-rosa. E levar o soco no estômago, como a Maria disse, faz a gente refletir. E eu aprendi a ler literatura refletindo por conta de vocês duas, a professora Daniela, que foi no primeiro semestre, e a professora Amanda, desde então, né, do segundo semestre, vem apresentando isso, apresentando os tipos de literatura, né, as variadas formas, e fazendo com que a gente reflita. Então, me deixou uma inquietação falando sobre, a professora Amanda falou, né, que no ensino fundamental tinha de romance não, tinha de investigação, esses tipos de literatura que com certeza, né, atrai o público. E eu queria saber como é que podemos fazer isso no ensino médio, por exemplo, como eu disse, meu irmão não gosta muito de ler, mas se você entregar tipos de leitura sobre guerra, esse tipo de coisa, meu irmão, ele devora. Então, assim, o difícil é tentar integrar, né, esses gostos diferentes, diversificar dos alunos, no momento da aula, escolher quais são, né, as literaturas para poder ensinar em aula. Então, assim, essa foi uma pergunta que me surgiu, e eu não sei se pode ser explicada, né, a maneira didática que pode se utilizar, então era isso. Queria agradecer a todos, e Marcos, você foi muito bem, tá? É isso. Obrigado, Brenda, pela sua participação, pela sua contribuição. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de um curso, não sei aonde, acho que eu fiz vários cursos esse ano, principalmente o ano que eu mais fiz cursos. E justamente uma professora falando disso, eu me lembrei aqui agora na sua fala, que às vezes dizem assim, os jovens não gostam de ler, os meninos não gostam de ler, mas você mencionou primeiro, meu irmão odeia ler, mas devora um livro sobre guerra, devora esse tipo de tema, ou seja, ele lê, ele não lê exatamente aquilo que a gente gostaria que ele lesse, que
que é mais prestigiado, mas ele gosta de ler. E obrigado pela sua contribuição, que eu estava um pouco nervoso mesmo. Agora, Josivane. Deixa eu só fazer um parêntese rapidinho. Falar, só um parêntese rapidinho, respondendo a Brenda, como professora do ensino médio que eu sou. Então, é o desafio, Brenda. Eu problematizo isso dentro da minha cabeça todos os dias. Como fazer? Como conseguir conciliar todo esse arcabouço mesmo que o estudante do ensino médio precisa abarcar, né? Porque também quando a gente fala da escola que se volta para o vestibular ou para o Enem, tem os seus problemas, sim, seríssimos, né? Como a professora Amanda colocou, mas também a gente não pode se furtar disso, porque também é a possibilidade de mudança social da maior parte dos nossos estudantes. Então, eu sou uma professora que quero muito que os meus alunos saiam do ensino médio e vão fazer faculdade. Então, eu quero muito, muito. Então, eu tenho isso como um objetivo mesmo, enquanto professora do ensino médio. No entanto, a minha dificuldade é essa, realmente. Como conciliar todo esse arcabouço teórico da historiografia literária, das grandes obras literárias, num período curto, estamos pensando 3 anos, e com todas as outras dificuldades, enfim. E é um desafio mesmo. Mas aí eu acho que o que a gente também tem que pensar, que é um desafio para nós, professores, mas eu acho também que os estudantes precisam reconhecer, ou pelo menos assim, eles precisam se abrir mais, né? E aí eu não falo só para o pessoal do ensino médio, mas da letras também, se abrir, se aventurar. Eu não gosto de ler tal coisa. Aí você abre o livro, lê uma página, não gosto, e deixa de lado. Se aventure, se coloque aquilo, se abra também. Então, o Marcos mencionou, né? Você falou que seu irmão não gostava de ler, mas gosta de ler livros de histórias, por exemplo, sobre guerra. Então, o problema não está no ato da leitura. Então, ele já é formado leitor, de certa forma, porque ele lê. A questão está, então, no tipo de leitura. E é claro, gente, que a gente vai criando preferências. Eu trabalho com literatura, é claro que eu tenho as minhas preferências, o que eu vou ler, e nem sempre as minhas preferências se casam com aquilo que eu preciso ler no meu ambiente de trabalho, por exemplo. E aí é um pouco isso, você tem que se abrir também. Então, não gosto li uma página, não gostei, desiste? Não, enfrenta, que às vezes ali você consegue, você pode até não gostar, mas você vai estar aprendendo de alguma forma com aquilo, né? Então, também separar um pouco isso. Porque dentro da escola, no ensino médio, não pode esquecer que ali também é um processo formativo amplo. E o estudante precisa ter esse contato com a historiografia literária como um todo, sim. Porque se ele não tiver esse contato, ele não vai ter em outro lugar. Então, ele precisa ter na escola. E aí, como que a gente consegue lidar com isso, né? Eu passei Dom Quixote para os meus alunos esse semestre. Eu tive aluno que falou que não gostou. Mas é um estudante de letras espanhol. Amiguinho, vai ler Dom Quixote. Se você não gostou, não precisa ler nas férias, no seu tempo livre. Mas você, como um professor, futuro professor de língua espanhola, tem que ler Dom Quixote. Simples assim, pessoal. Dani, posso só complementar rapidinho? É rapidinho mesmo, eu sei que a Josivane também quer falar, mas tem uma coisa que a gente enfrenta no ensino médio, que eu notava isso, que a gente até tem uma discussão, teve uma discussão recentemente no Twitter do Felipe Neto, que falou sobre que não deveríamos ler Machado de Assis no ensino médio. Então, assim, eu queria só falar algumas coisas para vocês. A gente chega no ensino médio, Brenda, com um problema que ele já vem se arrastando desde o ensino fundamental. Na verdade, desde a formação de casa, que é esse aluno, se o professor não trabalha essa literatura, que talvez seja uma literatura mais fantasiosa, mais lúdica, que nem eu fazia com os meus alunos de fundamental, que eu fazia umas coisas que a gente lia mesmo nas aulas, porque eu dava aula de português, né? Eu dava 6 aulas de português, e o que eu fazia com os meus alunos era, vamos pegar o livro, a gente tinha um projeto, a gente pegava o livro, a gente leu
O Menino do Dedo Verde, a gente leu Alice no País das Maravilhas, a gente leu, isso num ano, viu? Mágico de Oz. Então, a gente lia um pouco cada vez, a gente discutia, aí os alunos faziam roda de leitura dentro da sala de aula, porque a gente tinha bastante tempo, né? O que eu estava fazendo era o meu papel de professora do ensino fundamental. Certo? Agora, o que acontece é que eu também vou depender, como professora de ensino médio, do trabalho da professora do ensino fundamental. E aí que está o meu ponto. O meu aluno só vai conseguir ler bem Machado de Assis se ele teve a professora do ensino fundamental trabalhando o Mágico de Oz com ele. Quando eu fui para a Argentina, Brenda, eles falavam assim, Cortázar não é um bom escritor porque ele é lido pelos adolescentes. Aí, quando eu voltei, comentei isso numa roda de professores, eles falaram assim, nossa, eu quero esses adolescentes que leem Cortázar, assim, né, chupando sorvete, né? E aí, o que eu fiz foi, eu levei Cortázar para os meus adolescentes do ensino médio para ler. Vamos ler Cortázar, quero ver o que vocês vão achar. Então, o que acontece? A gente também, o desafio do professor de ensino médio, e aí a gente teria que fazer essas reflexões, é fazer com que o aluno chegue no ensino médio preparado para ler Machado de Assis, gente. Preparado para ler Lusíadas. Preparado para ler isso. O problema é que ele não chega preparado. Entendeu? Ele chega com um nível de leitura muito parco. Muito parco. E aí, como que a gente vai chegar? Aí temos menos tempo, e aí a gente tem que fazer ele gostar de leitura, aí a gente tem que trabalhar, já no primeiro ano, 2 socões lá, já vai com Lusíadas nas costas. E assim, aqui em Brasília ainda tem pais, né, Dani? Que é aquela coisa assim, não dá para deixar para o 3º ano para trabalhar Lusíadas. Né? Então, assim, a gente precisa pensar, eu fiquei feliz de ter professores da pedagogia nessa roda, porque isso daqui é um trabalho conjunto, inclusive eu preciso do professor de pedagogia, professor de ensino primário, que ele também trabalha literatura lá com livrinho que tenha 2 páginas. E aí o professor dos primeiros anos também trabalha literatura, leia com os alunos. Faça essa formação leitora, ela começa, a gente só vai conseguir ler e gostar de Machado de Assis se a gente continuar com um trabalho que vem da base, que vem lá do ensino fundamental, né? O meu aluno que não foi preparado no ensino fundamental para leitura, vai chegar no ensino do médio odiando ler, gente. E aí, é só queda, né? Eu tenho cumprindo também as minhas metas como professora, eu tenho as minhas obrigações éticas como professora, porque eu sei que esse aluno vai prestar um vestibular. E outra coisa, tem uma outra coisinha que eu queria adicionar, que eu sempre tive preconceito, por exemplo, com o Uruguai, né? Eu não gostava muito, assim, do classicismo. E eu tive que ler para dar aula. Eu me apaixonei pela obra. Às vezes, a gente acha que Machado de Assis é ruim, que Uruguai é ruim, que vai odiar ler uma obra, e às vezes a gente descobre que a gente gosta, né? Às vezes foi por causa de lista de vestibular que pela primeira vez eu tive contato com Clara dos Anjos, Dani. E eu li esse livro, e esse livro é um livro que eu amo. E eu agradeço ao vestibular por ter colocado na bendita lista Clara dos Anjos, porque eu sempre lia Policarpo Quaresma, né? Todo mundo lê Policarpo Quaresma, mas ninguém lê Clara dos Anjos. Eu fui ler Clara dos Anjos por causa de uma lista de vestibular. Então, a gente tem que pensar como uma formação mesmo. Por isso que eu uso o termo formação. E eu penso formação estrutural, né? Eu não acho que a gente tem que deixar de ler Machado de Assis no ensino médio. Eu sou ferrenha defensora de que no ensino médio o aluno tem que chegar no ensino médio lendo Lusíadas, tem que chegar lendo Clara dos Anjos, tem que chegar no ensino médio lendo esses caras. Porque talvez, como a Dani falou, vai ser a oportunidade que ele vai ter de ler boas obras. Eu não vou furtar os meus alunos disso, e isso é muito importante, isso é muito sério, né? Então, era só isso. Desculpa, Josivane, segurei sua fala. Olá, professora. Professora Amanda, professora Daniela, Marcos, todos, né, que estão participando dessa reunião. Obrigada por esse assunto, né? Eu
Eu gosto muito, eu sou encantada pela essa parte de literatura. E quando a professora Daniela ministrou aula para mim, para a gente, né, no espanhol, e aí eu ficava, às vezes eu parava assim, ficava observando, caramba, uma professora é muito esperta nesse negócio, a professora faz com que a gente reflita, pare, refletir sobre o eu lírico que tem lá nos poemas. E eu confesso, professora, eu fico encantada quando você começa a falar sobre isso, e eu começo a pensar e entrar assim na história, naquele trofe, naquela parte aqui, naquela estrofe ali que você está lendo. Estava observando, né, quando vocês estavam lendo sobre o que foi escolhido para hoje, a estrofe sobre eu esqueci o nome do autor, mas já li também sobre isso. Professora Amanda, eu amo as suas eu amo as suas aulas, eu amo as suas aulas também, muito, assim, a gente pode discutir, a gente pode sempre estar acrescentando conhecimento, compartilhando conhecimento, e isso me deixa muito encantada pela essa parte da literatura, né? Porque, para mim, a literatura é isso, a gente buscar buscar um pensamento do autor, buscar ver o que ele estava querendo transmitir para a gente, o que ele estava de acordo com aquele momento social, aquela vivência social naquela época, e às vezes sobre os sentimentos dele. E é muito interessante isso, porque para mim a literatura ela faz com que a gente possa ponderar sobre acontecimentos passados, sobre o que o autor estava tentando colocar para a gente. Eu sempre gostei muito de leitura, de estar lendo Machado de Assis, Clarice Lispector e outros mais, porque é encantador todas as histórias, tudo isso faz com que a gente aprenda cada vez mais, aprenda a arte da leitura, aprenda a saber se expressar, aprenda a colocar os nossos pensamentos no papel, aprenda a redigir melhor. Então, é isso. É isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado, Josivane, pela sua contribuição, pela sua fala. Gente, a gente tinha planejado de ficar aqui até o meio-dia, né? Já passamos quase 30 minutos do horário. Necessariamente a gente precisa encerrar, porque além dessa mesa, a professora Amanda, eu sei que tem uma oficina, eu tenho uma oficina às 2 horas, e os outros têm outras atividades. Uma vez mais, eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês aqui, por terem ficado até depois do horário também, pelas contribuições. Acredito que foi muito enriquecedor para mim, pessoalmente, também para essa discussão que a gente tem feito. Me despeço de vocês uma vez mais agradecendo, agora eu passo a palavra para as professoras, e aí logo a gente encerra essa nossa roda de conversa. Obrigado, gente. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Sim, foi muito Tchau. legal. Obrigada. Tchau. Pessoal, muito obrigada, foi muito bom mesmo, essa roda de conversa, né, com tantos nossos alunos, colegas lá do campus,